Boa noite a todos os presentes, aos internautas que nos acompanham, pessoal presente, professora Floresvaldo. De acordo com a resolução 254 de 2013, solicito ao vereador Ailton que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, solicito aos nobres vereadores que fiquem de pé. Boa noite, caros companheiros vereadores, todo o pessoal da plateia que nos assiste, aos internautas. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Livro 2 a Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Amém. Obrigado, vereador. Sob a proteção de Deus, dou por aberto mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Passamos ao expediente. No expediente do dia, temos em mãos as atas das sessões realizadas em 5 e 13 de setembro do corrente ano, das quais foram encaminhadas cópias aos senhores vereadores. Coloco a ata do dia 5/9 de 2016 em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A ata foi aprovada por unanimidade. Coloco a ata do dia 13/9 em discussão. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. A ata foi aprovada por unanimidade. Expediente recebido do Executivo. Temos em mãos o projeto de lei do Executivo 5960 de 2016, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Temos em mãos os balancetes da Receita e da Despesa do Poder Executivo, referente aos meses de julho e agosto de 2016, que encaminham à Secretaria para que fique à disposição das comissões permanentes. Expediente da Câmara Municipal. Temos em mãos o projeto de decreto legislativo número 8 de 2016, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Expediente de terceiros. Temos em mãos ofício recebido do Ministério da Educação. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura. Senhora presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, alunos da Escola Odulfo de Oliveira Guimarães, professores Benedito, professora Floresvalda, nos honra com as suas presenças, companheiros, ex-vereador Bininho desta casa, muito obrigado pela sua presença também, senhoras e senhores, internautas que nos acompanham através do site da Câmara Municipal, boa noite. Foram recebidos 16 ofícios do Ministério da Educação, informando um total de R$ 263.201,84. Obrigada, vereador. Passamos às moções. Não temos moções hoje. Temos agora as 3 indicações de autoria do vereador Ernei Antônio de Paula, que eu vou solicitar ao segundo secretário que proceda a leitura, e mais 3 indicações de autoria do vereador professor Manuel Brandão, que solicita ao primeiro secretário que proceda a leitura. Excelentíssima senhora presidente, caros companheiros, ao funcionário, ao pessoal aqui presente, os internautas, boa noite. O vereador Ernei Antônio de Paula, infracinado nos usos de suas atribuições legais, submete à pressão dessa Casa de Direito a seguinte proposição. Indicação. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Marco Lopes, para que determine o setor competente a colocação de bancos novos e a substituição de bancos quebrados na área verde localizada em toda a Avenida Rui Barbosa. Justificativa. A propositura em tela tem a finalidade de atender a reivindicação da população, especificamente moradores, comerciantes e frequentadores do comércio em toda a avenida, pois existem muitos bancos quebrados e locais sem os mesmos. Trata-se de ocupar o espaço público de uma forma adequada e devolvê-lo para a população de maneira que ela possa usufruir. Sala das Sessões, 19/9/2016, Ernei Antônio de Paula.
O vereador Enento de Paula, infracinado, nos usos de suas atribuições legais, submete à pressão desta Casa de Direito a seguinte proposição. Indicação. Institui o bônus aos funcionários públicos municipais que conseguiram alçar as chamadas metas de desempenho. A propositura em tela tem a finalidade de servir como instrumento de incentivo ao funcionário municipal no desempenho de suas funções. Para ter direito, os servidores não podem, por exemplo, ter mais do que 5 dias de falta, mesmo justificada, desempenho de produtividade, problema de cunho pessoal, relacionamento, etc. Uma equipe de profissionais capacitados irá avaliar o desempenho de cada funcionário para recebimento do bônus. A motivação é o primeiro passo para o sucesso. Funcionários satisfeitos com o seu trabalho é que se sentem respeitados e reconhecidos por aquilo que desenvolvem, tornam-se responsáveis, fazem muito além do que as suas obrigações e se preocupam com o andamento do seu setor. Todos precisam ser motivados, mas para que isso aconteça, a própria organização deve se preocupar com o bem-estar de seus funcionários, oferecendo condições favoráveis de trabalho. Sala de Sessões, 19 de novembro de 2006, Erlim Antônio de Paula. O vereador Antônio de Paula, infracinado, nos usos de suas atribuições legais, submete à pressão dessa Casa de Direito a seguinte proposição. Indicação. Institui o pagamento do 13º. É o mesmo, é cópia aqui. Institui o pagamento de um 13º. Aqui está pegando os professores. Aos professores da rede municipal de ensino que elevaram o índice de desenvolvimento da educação básica, IDEB, do estabelecimento educacional em no mínimo 50% durante o ano letivo onde o educador leciona. 14º. Justificativa. Este é um reconhecimento que prima pela excelência da educação. Esse esforço nos ajuda a colocar nossa rede estadual de ensino em um patamar superior e o resultado disso vai se refletir em um futuro desenvolvimento só a educação permite alcançar. Este é um prêmio que reconhece o empenho dos educadores e que é um estímulo para que mais escolas busquem a excelência de seus indicadores. Vale ressaltar que para essas escolas contempladas, o prêmio poderá ser concedido também a todos os outros profissionais, pois todos são corresponsáveis pelos méritos conquistados. Sala das Sessões, 19 de novembro de 2006, Erlim Antônio de Paula. Só para acrescentar aqui, quando o vereador fez a leitura, eu achei que eu tinha colocado aqui, digitado 13º e 14º salário também, esta outra indicação. Agora que eu estou vendo aqui, vereador. Desculpa, eu não... Tranquilo. Indicação, reconstituição do asfalto no bairro Região dos Lagos. O vereador Manuel Brandão, que esta subscreve nos termos do artigo 225, Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor prefeito Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal, providências urgentes com vista à reconstituição do asfalto do bairro Região dos Lagos. Justificativa. Senhor prefeito, todos sabemos que aquele bairro há muito tempo perece com esta situação. Há mais de 6 anos, aquele bairro acumula grande quantidade de buracos, verdadeiras crateras no asfalto, sendo esta, diga-se de passagem, a única justificativa para o seu título. Se não bastasse a deterioração precoce do asfalto, infelizmente comum em toda a nossa cidade, some-se a isso a intervenção feita pelo poder público no mesmo bairro, para a instalação de rede de águas pluviais, que acabou por comprometer ainda mais o piso asfáltico, sem ter sido reconstituído até o momento. A situação é precária e exige solução imediata. Vereador, 19 de setembro de 2016, professor Manuel Brandão. Indicação. Calçada em obra pública. O vereador Manuel Brandão, que esta subscreve, nos termos do artigo 225 do Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal, a construção de calçadas cerca de 60 metros em ambos os lados do Centro de Formação Cultural ao longo das ruas Antônio Bacocina e Manuel Garcia, até a confluência das mesmas com a rua 7 de setembro. Justificativa, senhor prefeito. As referidas calçadas são continuação dos estabelecimentos laterais do Centro de Formação Cultural. A falta desta obra, além de comprometer a boa aparência do local, obriga-se que pedestres usem o leito carroçável para a sua locomoção. Justamente na proximidade dos cruzamentos destas ruas,
com a 7 de setembro, onde há um forte trânsito de veículos automotores, o que coloca em risco a integridade de todos os pedestres e condutores. Vereador, 19 de setembro de 2016, professor Manuel Brandão. Vereador. Indicação. Orientação e apoio às mulheres na menopausa. O vereador Manuel Brandão, que essa subscreve, nos termos do artigo 225, Regimento Interno da Câmara Municipal, indica ao excelentíssimo senhor Maicon Lopes, prefeito municipal, que viabilize a formação de equipe de saúde com médicos, enfermeiros, agentes de saúde, psicólogos e outros profissionais afins para realizarem trabalho de orientação, prevenção de problemas e acompanhamento de mulheres na fase da menopausa. Justificativa. Senhor prefeito, reportagem exibida pelo programa Fantástico da Rede Globo ontem, 18 de setembro de 2016, chamou a atenção para a complicação da menopausa e grave perda de qualidade de vida da maioria esmagadora das mulheres nesta fase de suas vidas. A reportagem deu conta de que as consequências se estendem para toda a família, tornando hostil o relacionamento com os filhos e com os cônjuges, sendo inclusive causa de separação de muitos casais e tornando-se assim, além de um problema de saúde, um problema familiar e social. Em nosso entendimento, a ampliação da discussão do assunto de forma preventiva entre mulheres e seus familiares. E o acompanhamento dessas mulheres durante esta fase fornecerá a manutenção da boa qualidade de vida dessas famílias. Aplacará o sofrimento dessas mulheres e evitará que mais famílias sejam destruídas. Vereador, 19 de setembro de 2016, professor Manuel Brandão, vereador. Vereadores, a palavra está livre, iniciamos a palavra livre. Vereador Manuel com a palavra. Excelentíssima senhora presidente, demais colegas, muito boa noite. Cumprimento igualmente aos funcionários da casa, a todas as pessoas que nos prestigiam com a sua presença, sempre muito bem-vindos, de suma importância para o bom desenvolvimento dos trabalhos desta Casa de Leis. Cumprimento ainda aqueles que porventura nos acompanham na internet. A todos, muito boa noite, muito obrigado pela vossa atenção. Senhora presidente, venho à tribuna de maneira rápida para registrar alguns comentários acerca das indicações que aqui fiz e acrescentar alguns outros que não foram escritos. Inicialmente, gostaria de lembrar que estamos nas proximidades do Dia da Árvore. E nessa proximidade, gostaria de relembrar pedidos antigos já nesta casa, sendo o primeiro deles a restituição da floresta da mata ciliar ao longo do córrego Viradouro, que está morrendo. Eu tenho falado aqui, tenho mostrado fotos, vossas excelências sabem do perigo que nós temos de perder esse grande manancial que já, em grande parte, está seco, da sua antiga nascente, em direção aonde hoje se constrói o Lago Municipal. Eu gostaria, mais uma vez, de relembrar, de nada adianta fazermos um lago ou qualquer coisa parecida se não cuidarmos das fontes, dos mananciais de água que nós possuímos. Repito mais uma vez, o córrego Viradouro é nosso, nasce, corre e tem a sua foz no nosso município. Então, ninguém vai cuidar dele se nós não cuidarmos. E eu, mais uma vez, clamo pela atenção das demais autoridades, do poder público, que façamos tudo o que for possível para salvá-lo enquanto há tempo. Gostaria de ainda, por ocasião da passagem do Dia da Árvore, lembrar também uma antiga reivindicação minha nesta casa, com relação ao cercamento do plantio de árvores, da arborização que foi feita junto ao córrego Palmeiras, na região dos lagos, logo abaixo da APAI, onde nós temos árvores bastante crescidas, mas que até o momento não foram cercadas, não são servidas de alambrados, nem de calçamento na parte que tem acesso para a cidade. De tal maneira
que está se tornando local de práticas impróprias, como o uso de drogas constantes e o despejo de lixo naquela área de preservação ambiental. Mais uma vez, fica registrado a minha solicitação, já feita por escrito, encaminhada à Prefeitura Municipal, no sentido de fazer o cercamento, protegendo aquela arborização que ali está feita. Ao comentar as minhas indicações, gostaria de, mais uma vez, tentar justificá-las. Quando falo da reconstituição do asfalto na região dos lagos, creio que nada é necessário falar sobre o assunto. E repito o que escrevi. A única justificativa para a região dos lagos ser chamada de região dos lagos são os lagos no asfalto. São os buracos alagados no asfalto. Porque, infelizmente, os lagos não existiram. Não é essa região, só para a gente ter noção, região dos lagos é um outro bairro, abaixo do Jardim Paraíso, do Jardim Palmeiras, do Jardim Marina, naquela região, que não tem lago nenhum, mas que tem crateras enormes no asfalto. Foi feita a intervenção necessária, a qual cumprimento a administração por tê-la feito, que é a colocação de canalização das águas de chuva. Não adiantaria fazer o asfalto se não canalizasse, mas está canalizado há um bom tempo, e aí piorou, porque além dos buracos naturais, que não são naturais tão precoces, né? Mas digamos aí naturais, tem também aqueles que foram frutos da intervenção do município, que ainda não foram devidamente reparados. Falei ainda de calçada junto ao Centro de Formação Cultural, para a gente identificar melhor o Totozão. Então foi feito um serviço ao redor do Totozão, com estacionamento de ambos os lados, um que fica em frente à minha casa, um outro que fica no lado oposto, onde as autoescolas, não sei se ambas as da cidade ou só a do Tiguera, faz uso naquela região. Mas, no final, para chegar na rua 7 de setembro, nós temos lá uns 30 metros que não são calçados. E o que acontece? Justamente na confluência com a 7 de setembro, que tem um trânsito pesado, as pessoas saem para a rua, crianças muitas vezes, e os carros viram ali numa velocidade imensa, causando assim certo risco de acidente para os pedestres e para os condutores também. E por último, Vossas Excelências devem ter assistido, estão acompanhando uma série de reportagens no Fantástico, que me chamou muita atenção, em particular a de ontem, quando o Dr. Drauzio Varela falava da situação das mulheres em menopausa. Eu nunca tinha parado para pensar a seriedade de tudo aquilo, principalmente no que tange ao humor. Eu fiquei abismado quando se mostrou, vereador Júnior, que muitas dessas mulheres acabam estragando sua relação pessoal com os filhos e com seus cônjuges. E nós, homens, muitas vezes desinformados, não temos também capacidade de entendê-las nesse momento. Por isso estou aqui pedindo que se faça um trabalho junto à Secretaria da Saúde de informação, de educação, e que inclua os homens também, não são apenas as mulheres que têm o dever de saber disso. Elas têm, talvez saibam muito mais do que nós homens, mas que nós também sejamos informados. Além disso, fiquei ainda mais atônito quando vi o doutor Drauzio, o vereador Ernei, falar que muitos médicos têm preconceito com a questão e que não medicam, por exemplo, não aceitam o tratamento à base de hormônios, que têm medo de fazer esse tipo de tratamento. E aí há estudos recentes aí em todo o mundo a respeito disso. Então seria muito bom que a nossa equipe de saúde tomasse esse cuidado de fazer, eu não diria por enquanto, mas quem sabe um dia, um centro de especialidade na saúde da mulher, e que inclua esse tipo de tratamento. Quero cumprimentar o vereador Ernei pelas suas indicações, vereador. Me somo a Vossa Excelência em todas elas, de modo especial, quando o senhor fala com relação ao 14º salário. E peço com todas as devidas vênias que Vossa Excelência merece, que sabe que tenho por Vossa Excelência, para relembrar aqui uma indicação deste que vos fala, quando há tempos anteriores indiquei algo muito parecido com o que Vossa Excelência indica hoje, com relação à questão do mérito, que os professores, que os funcionários, de uma forma geral, tenham essa meritocracia, inclusive em termos de bonificação salarial. Concordo com Vossa Excelência. Eu só tenho medo
quando se entrega essa questão da bonificação, digamos, ao crivo de uma equipe. Porque, por melhor que seja a equipe, há pessoalidade, o julgamento é relativo, existe a subjetividade. Então, eu relembro que o governo do Estado de São Paulo faz para os professores uma coisa chamada de prova do mérito, que aí me parece que deixa de ter essa relatividade, a subjetividade e a pessoalidade. E poderia ser melhorada essa ideia e incrementada a ideia de Vossa Excelência, que é válida e é necessária. Por fim, eu gostaria de chamar a atenção rapidamente, senhora presidente, para as últimas coisas que tenho observado no município. Agora à noite, voltando de Pitangueiras, observei uma grande quantidade de águas, uma verdadeira enxurrada, nesta rua lateral ao hospital. Rua a qual, mais uma vez, de trânsito, que veja com bons olhos a indicação que fiz há cerca de um mês atrás, para que aquela rua se torne de mão única. Nós temos ali um problema sério de carros que vêm e que vão. Então, que aquele trecho ali, lateral ao hospital, desde a Praça Bom Jesus, se não me engano, até a Praça de Cima, se torne mão única, para melhorar o acesso hoje aonde é o hospital e pronto-socorro. Mas vem dizer que ali escorre muita água. E nós vemos um bairro que está sendo feito logo acima. Hoje eu estive visitando as obras e verificando a qualidade, por exemplo, do concreto das guias, e o que eu verifico, por exemplo, que me parece que não há boca de lobo nenhuma que pegue essa água e canalize do modo correto. Mais uma vez, nós vamos continuar a ter a cidade inundada pela água, pela enxurrada que vem lá de cima. Então, talvez seja ainda possível, antes de terminar o asfalto, tomar uma providência nesse sentido, para evitar que essa enxurrada venha até a cidade. Tenho observado também, no mesmo sentido, a questão desta ponte sobre o Sucuri. Gente, ali é uma questão de limpar a beira da pista, de fazer uma canalização para que a água vá para a moita de bambu e que não fique exatamente em cima da ponte. Aglomera-se uma grande quantidade de água, uma lâmina com mais de 5 centímetros de água que desestabiliza o veículo ao passar por ali e causando assim um risco imenso de acidentes. Então, eu venho nesse sentido relembrar. Também visita hoje ao Lago Municipal, percebi algumas questões que gostaria de colocar para a reflexão e também aqui já chamando a atenção do SAV, das pessoas mais ligadas à obra do lago, sobre a seguinte situação. Nós todos sabemos de toda aquela questão do muro de contenção, do vertedor, que veio a se romper no dia 13 de janeiro de 2016. Eu havia, nesta tribuna, em meados do ano de 2015, falado a Vossas Excelências que aquela obra não sustentaria, dado alguns cálculos matemáticos que eu havia realizado à época. Partiu não de Vossas Excelências, mas, infelizmente, da plateia, certos risos e a brincadeirinha, ao Manuel virou, à época, engenheiro. Ainda bem que eu fui promovido a engenheiro. Tá? Então, eu avisei, houve riso, mas houve o fato depois. Aconteceu. Caiu mesmo antes de encher. Caiu na primeira trovoada que deu. Primeira enchente que deu. No dia 7/7 de 2016, votamos nesta casa, no período da manhã, um projeto liberando mais R$222 mil e alguns centavos para reconstituir aquele muro. Vossas Excelências lembram que naquele momento, a alegação que se fazia que era urgente, que tem que votar agora, porque senão vai perder dinheiros que vêm da próxima etapa da FUNASA. Tem que fazer agora, tem que votar agora. Não foi colocado 1 grama de cimento na obra que tinha urgência no dia 7/7. Então isso me desaponta, porque nós queríamos mais tempo para discutir melhor, para entender melhor, para votar melhor. E nós fomos, de certa forma, digamos assim, forçados, entre aspas, a votar a toque de caixa, porque a obra era necessária. E até esse momento, 1 grama de cimento, vereadores, não foi colocado na obra, naquela reconstituição. Mas eu gostaria de chamar a atenção, finalmente, para o fato de que está acontecendo no momento, lá no lago, um processo de desassoreamento. Em outras palavras, está se tirando os resíduos sólidos
de dentro do lago, inclusive capim e outras coisas a mais. Bom, na minha opinião, e que minha humilde opinião, mas eu volto a chamar a atenção, esse serviço deveria ser feito após o momento que o vertedouro estivesse pronto. Primeiro se faz o vertedouro, depois tiramos fazemos desassoreamento, tiramos os resíduos sólidos e o capim e já enchemos o lago. Caso contrário, nós vamos desassorear agora e futuramente nós vamos precisar desassorear de novo. Porque eu não sei quanto tempo demora para fazer aquela obra. Essa é a minha preocupação, entendeu? Então, o pedido é para que se agilize a obra de reconstituição do canal, de tal maneira que não se perca esse trabalho que está sendo muito bem feito e é necessário ser feito, de desassoreamento. Finalizo por dizer, Vossa Excelência, senhora Presidente, acabou me vendo, eu não te vi nas proximidades dos ranchos, no domingo, na tarde de ontem, e eu gostaria de relembrar duas coisas que ali eu vi, umas eu trago aqui como ponto positivo e outra como ponto negativo. Como ponto positivo, senhores vereadores, eu quero destacar a qualidade da água, a qualidade final da água do córrego Viradouro, na desembocadura no Rio Pardo. Melhorou visivelmente, claro que eu não fiz nenhuma análise técnico, biológico, mas visivelmente melhorou 80%. Estava muito azulada meses atrás e agora está bem melhor. Tendo em vista que não aumentou a vazão do córrego, só podemos creditar isso ao trabalho de desassoreamento feito na Lagoa de Tratamento 1, que eu venho aqui parabenizar a administração e registrar esse ponto positivo. E o ponto negativo, que eu gostaria de pedir mais uma vez, a centésima vez, não sei quantas vezes pedi isso, é que aquelas árvores que ficam na margem dos ranchos, que eu agora, Augusto Giovannini, muito obrigado, que sejam cortadas, podadas, gente, continua os galhos no meio da rodovia, o camarada não quer riscar o carro dele, ele puxa o carro para o outro lado, para a contramão, e aí depois que já tomou umas duas cachaças e tal, o risco de acidente é muito grande. No momento é só, agradeço a atenção de Vossa Excelência. Muito obrigado. Continua livre. Vereador, esses projetos hoje, o Chicão, diretor do SAV, como sempre, muito prestativo aqui com a gente, atencioso, está esclarecendo dúvidas. Ele veio rapidamente e levou a gente até lá em loco, né? Fomos fazer uma visita lá, para a gente entender melhor também. Do lado. Então, nós até tiramos umas fotos, embora os projetos hoje devam ser encaminhados às comissões, até a comissão de obras também, o vereador tem que ser encaminhado às comissões. E nós tiramos algumas fotos do que ele explicou, né, vereador Gilimar? E para a gente, levamos até o Lucas junto. Não. Eles mostraram para a gente, eu vou ficar em pé porque... Eles mostraram que estão fazendo essa limpeza em volta toda. Isso. Agora, aquela parte ali no meio, onde pega... Eles precisam de... numa dessas compensações, os caras vão vir com a mão de obra e a máquina, né, específica para estar tirando. Porque precisa limpar, senão não consegue receber aquela água. Põe naquele pedaço, Lucas, onde está... foi da última compensação que nós tiramos foto. Eles começam a mexer. Que é ali, ó. Onde tiramos as fotos finais. Põe desse lado, né? Aqui em cima, que é do lado. Segundo eles, começaram a mexer. Vimos mesmo que tinha máquina. Nós questionamos a mesma coisa. Eles estão mexendo ali.
explicou aqui que na compensação com o Jardim Maria Luísa, eles estão fazendo aquele emissário que sai da Espírito Santo, que diz que já está bem há muitos anos, então eles estão trocando 1.750 metros do emissário que vai até o Rio Pardo. É isso, Gilimar? Isso, né? E no outro... Mas é tudo dúvidas, a gente pode estar convidando o Chicão para estar vindo, levantando. E na outra compensação, são 4 itens que ele explicou para a gente. Esse aparelho para medição da demanda bioquímica e uma câmara incubadora que eles fariam eles mesmos, estariam fazendo aqui eles mesmos a análise da água. Uma máquina retroescavadeira, porque parece que a que tem aqui é muito antiga, seria mais... E aqui fala do fornecimento do maquinário cooperador para limpeza do material orgânico do córrego, que é aquele que nós fomos visitar. E a reforma dos 4 reservatórios de... a reforma dos 4 reservatórios de água. Parece que tem 2 na Nova Viradouro, 1 no Viveiro e 1 lá da Estação, que estão bem deteriorados também. Bom, ali não fala pintura, né? Fala reforma. Reforma aqui na primeira minuta aqui. Acho que podemos convidar o engenheiro também, junto com o diretor do SAV. Né? E vamos esclarecendo as dúvidas. Pessoal, a palavra continua livre. Obrigado, viu, Lucas? Vereador Edson com a palavra. Senhora Presidente, eu gostaria de usar a tribuna agora para solicitar o empenho da Secretaria da Saúde do município de Viradouro. Eu vou citar um caso pessoal, mas que pode ter reflexo direto em grande parte da população de Viradouro, principalmente aquelas mais carentes e que necessitam veementemente de atendimento aqui no pronto-socorro. Na quarta-feira passada, vocês sabem que meu pai não está muito bem de saúde, ele tem Alzheimer, tem 90 anos, não estava passando muito bem, e nós resolvemos levá-lo até o pronto-socorro. E a ideia era levar na Unimed em Bebedouro. Mas é o caminho, né? Mesmo que estiver aqui remover, tem que passar no pronto-socorro. E ele foi ao pronto-socorro. Ele estava com dificuldade de respiração, estava numa situação difícil. Aí chegou lá um médico, por incrível que pareça, nem encostou nele, só mediu a pressão na entrada. Falou, vá para casa que não tem o que ser feito. Um tanto quanto estranho, porque ele estava com o pulmão carregado, entendeu? Uma situação, infelizmente, você vê assim, você fica... mas nós não nos conformamos. No outro dia, levando para o Bebedouro.
Aliás, foi até a ambulância que levou. Tem um critério que, se não for lá, não pode bebedouro. Eu não sei o que é isso, mas foi até a minha cunhada que passou lá e levaram. Meu pai, para você entender a gravidade, está internado até hoje, deve sair só na quinta ou sexta-feira. Está com antibiótico que tem que ser via venal, para tentar limpar o pulmão. Agora eu perguntaria a Vossa Excelência e quem está nos assistindo. Se fosse uma pessoa humilde, simples, que não... Lógico que eu não tenho conhecimento médico, nem minha família, mas fosse para casa, não tem nada que fazer, podia estar morto. Então eu acho que é uma coisa séria. O médico que está ali, não estou nem dizendo o nome, foi na quarta-feira. Eu acho que tem que tratar com um pouco mais de seriedade a saúde pública do município de Viradouro, porque isso é uma coisa seríssima. Então eu gostaria de pedir empenho dessa casa, pedir sei lá, se seria esclarecimento. Eu estou me preocupado, não é esclarecimento, é que isso não venha acontecer mais na comunidade nossa, porque eu acho que seria o mínimo que podia acontecer. Era isso que eu queria dizer. E também queria dizer aqui, o referente às indicações do Ernei, eu acho que, lógico, todos nós aqui nos preocupamos com o salário dos funcionários, mas eu espero que esteja errado, que essa indicação vem num momento meio inoportuno, não por não merecerem isso, porque nós sabemos que o município não dispõe de recurso, e é na véspera da política. Pode dar a entender, algumas pessoas, espero que não, de que isso aí é um ato político. Mas, lógico, que os funcionários devem e precisam ter um reconhecimento. Muito obrigado. Vereador, existem profissionais, né? Às vezes a gente, no tete-a-tete, diariamente com o pessoal, a gente se depara com situações, e o que a secretária de saúde tem feito? Ela liga para a firma, descobre quem é o médico e troca. Porque tem que acontecer isso mesmo. Eu acho que a população tem que se manifestar e tem que falar, porque é um absurdo isso. Porque na emergência, como o senhor disse, pode ter o convênio que for, vai passar no pronto-socorro primeiro, não adianta. E nós temos que... Examina, lógico, com certeza. Infelizmente, de vez em quando acontece essas... Mas eu vou pessoalmente, eu vou falar com a secretária de saúde amanhã, que foi falado na quarta-feira de semana passada, foi à noite. Foi durante o dia, porque às vezes eles trocam o plantão. Tá, pode deixar que vou passar assim. Eu só queria... O vereador Ernei com a palavra. Até peço a permissão à presidência para só responder ao comentário com referência à palavra do doutor Edson. Eu só queria informá-lo, doutor Edson, que jamais teve um cunho político, até porque, do seu conhecimento, que dificilmente passa alguma sessão aqui que não tenha uma moção da minha autoria e as indicações. Até porque eu não preciso de fazer uso político para tirar proveito, principalmente nesse período eleitoral, graças a Deus. E eu quero informá-lo que eu tenho uma filha na minha casa que é professora, e ela me fez a sugestão, dizendo, ó pai, por que o senhor não coloca... essa indicação, assim, foi o motivo que me fez eu colocar essa indicação, e ao mesmo tempo também a outra, pensando no quadro de funcionários que nós temos, e muito bem esclarecido pelo vereador Manuel, quando diz de uma equipe de profissionais que faça a análise para que o funcionário seja beneficiado. Realmente, eu também pensei, depois de ter feito a indicação, eu tive dando uma olhada, eu falei, olha, é um problema muito sério, existem questões pessoais, e às vezes um funcionário mereceria, né, o bônus ou Então é isso. Quando eu coloquei instituir o pagamento de um 14º salário aos professores da rede municipal de ensino que elevarem o índice de desenvolvimento da educação básica 50% durante o ano letivo, onde o educador leciona, pura e exclusivamente um pedido de uma das professoras que, pelo crivo, é minha filha.
solicita a presidência, ao enviar as indicações ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que acrescente a solicitação. Dos funcionários também. É que a segunda indicação, as indicações, Ailton, né? Na segunda indicação, a segunda indicação, ela diz o seguinte, que no momento em que minha filha fez a sugestão do 14º salário aos professores, eu fiz questão de, para que a gente não olhasse todas as classes dos funcionários públicos, essa segunda indicação, no que diz respeito a instituir o pagamento de um 14º salário, ou o bônus aos funcionários públicos municipais que conseguirem alcançar as chamadas metas de desempenho. Então, aqui é abrangente a todos os funcionários municipais. É só isso. Muito obrigado, presidente. Eu gostaria apenas de dizer, vereador, que eu acho que é louvável e seria muito interessante e importante esse reconhecimento. E é isso que eu quero deixar muito claro. A única questão que me preocupa é que Vossa Excelência fez uma indicação, que não chega a termo nenhum se o prefeito não tiver recurso. E nós sabemos que não tem recurso disponível na administração. Por isso que eu estou dizendo isso aí. Não, futuro, né, doutor Edson? Exatamente porque a situação financeira agora não... Sim. Por isso que eu estou falando. Eu acho que nós tínhamos que discutir isso antes, bem antes, porque o pessoal está em situação de, eu diria, de penúria faz muito tempo. Mas eu acho que... Sim, não, eu acho que a ideia está lançada, eu gostaria que fosse concretizada, que é uma distância muito grande entre você. Eu poderia aqui lançar o 15º salário, porque ele sabe, o 16º, quero saber como é que vai se concretizar isso aqui. Eu garanto que Vossa Excelência assinaria também, não assinaria? Então, é lógico que mesmo porque o funcionário dá de si em benefício da coletividade, e ele está lá sempre, até aposentar. Eu acho que é importante isso sim, mas concretização disso que eu acho difícil. Não estou aqui criticando o Ernei, eu estou apenas dizendo que o momento é o momento. A palavra continua livre. O vereador Julimar com a palavra. Boa noite, presidente, aos demais colegas, funcionários da casa, a todos presentes, aos internautas. Voltando ao assunto lá do lago, naquela foto que a gente pode ver agora, que é o canal Vertedouro, que ali foi a última discussão no projeto passado, que se dizia ter urgência. Mas a urgência não era de fazer aquilo ali, a urgência é que a empresa tinha prazo para cumprir o seu compromisso por estar fazendo uma diferença de setores, de lugares, que é a recompensação. Então, ali foi feito, ali é o canal Vertedouro, que é o que foi feito. Preparado primeiramente o chão, que por estar dentro da água, segundo eles, é complexo, tem que ser feito um trabalho muito bruto, como eles dizem. Então, ele está feito a parte de aterro. Agora, ali em cima, vai o concreto. Ele vai todo coberto de concreto. Aquela parte já está quase pronta, compactada, né? Na verdade, melhor dizendo. Foi feita a compactação nela. E agora sim vai o concreto. Aí sim fica pronto e liberado aquela parte, que é a recompensação do projeto do qual discutimos nessa casa lá atrás. Por isso a urgência, não a urgência de fazer esse trabalho, e sim que tinha um contrato, um compromisso no projeto. Então ali está feito, está sendo realizado. Eu, a Fabiana, o Ernei, o Ailton, hoje estivemos lá, junto com o Chicão, e onde ele explicou para a gente. A questão lá dentro, onde tem aquela maquininha, ô Lucas, dá para ir lá nela? A draga, ela faz a limpeza até de 15 metros. Depois ela não consegue mais o alcance. E devido a esse outro loteamento que vai ter aí
uma outra compensação, essa compensação também entraria ali naquele tipo de máquina que vai fazer a limpeza do meio, jogando para a beirada, para a draga poder limpar. Mas isso é um outro assunto, porque é um projeto ainda que vai ser encaminhado. Isso aí a gente vai discutir depois. Seria aquela maquininha ali que faria o serviço de estar levando para as laterais, para a draga poder retirar. Então, assim, mas assim aí é outra coisa. É um outro projeto que está na casa, vamos discutir esse projeto aí ainda, uma outra compensação. Eu só me refiro aqui na tribuna da compensação passada, do que foi feito sim, está sendo executado sim, está ali para todo mundo ver na foto e está lá também para quem quiser ver. Está em andamento, então, o serviço ali. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Vereador Manuel com a palavra. Senhora presidente, a minha volta à tribuna é só para deixar muito claro que foi votado nesta casa um valor de mais de 200 mil para reconstituição do canal. Foi para este fim, para a reconstituição do canal. E ficou claro naquela votação, sendo necessário, nós recorreremos às gravações, de que a compensação da empresa, a compensação feita pela empresa, seria o próprio serviço. Não é o pagamento em espécie, porque o pagamento em espécie sujeitaria a Prefeitura Municipal a ter que passar pelo processo de licitação. Vossas Excelências lembram disso. Para nos livrarmos do processo de licitação, que é demorado e que às vezes não permite comprar coisas com qualidade, porque tem que comprar pelo menor preço. A compensação era o próprio serviço. Então, me desculpa, o serviço não foi feito. O que nós temos ali é apenas uma terra que foi movida. A compensação trata-se de fazer uma parede de concreto lateral às duas paredes que lá estão. Nós votamos isso, nós lembramos disso, não é possível que nós não tenhamos memória suficiente para lembrarmos disso. Então, isso foi no dia 7/7. Para mim, desculpem, é uma opinião particular, com todo respeito às demais opiniões que venham a surgir. Passou muito tempo para quem tinha pressa. Mas eu gostaria de lembrar para a senhora presidente, talvez Vossa Excelência ainda não tenha respostas. Pelo amor de Deus, não estou cobrando respostas suas, porque não é Vossa Excelência que deve responder. E tenho certeza que Vossa Excelência já enviou a quem de fato deve responder. Quanto à terra que ali foi movida, estive lá hoje sobre ela. E eu tenho que ver quanto à compactação do local. O doutor Pedro Ivo, que esteve aqui conosco, falou que a empresa ENG Consultorias não fez o trabalho de estudo de grau de compactação, de estudo geotécnico, porque não trata-se do rol de estudos da ENG Consultoria. Eu mandei solicitar à Prefeitura Municipal, e ainda corre esse prazo para a resposta, são prazo de 15 dias, deve estar para se esgotar, mas eu queria saber de Vossa Excelência se já chegou alguma coisa de volta. Se nós já sabemos se esse estudo foi feito ou não. E eu imploro dessa tribuna mais uma vez, pelo amor de Deus, façamos o estudo de compactação da terra. Primeiro, discordo, falei para o engenheiro um outro dia, que eu discordo da curvatura do maciço. O doutor Ricardo Watanabe, uma das maiores autoridades em barramentos no país, professor da Universidade de Lavras, dá conta de que a curvatura deve ser para dentro e não para fora. É o contrário dessa curvatura, é o contrário do que está lá. Porque você joga o peso nas duas laterais e o centro recebe uma força menor. Aquela curvatura é, no mínimo, estranha, pelo que eu li do doutor Ricardo Watanabe. Mas, se a compactação estiver, através de um estudo geotécnico, aprovada pelos técnicos, passo a confiar no barramento. Então, vamos pedir que o estudo seja feito. Muito obrigado, senhora presidente.
Até perguntei para o Lucas agora, mas está dentro do prazo dos 15 dias ainda. E eu reitero, se não vem, porque tem umas coisas que atrasam um pouco mesmo, né, Lucas? Mas deve estar chegando por aí. A palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Na ordem do dia temos em mãos o projeto de decreto legislativo 8 de 2016. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda, bem como dos pareceres. Projeto de decreto legislativo número 008/2016, que aprova nos termos do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo as contas do Poder Executivo do município de Viradouro referente ao exercício de 2014. Peço aos senhores vereadores se há necessidade ou a dispensa da justificativa. Ah, tá. Então tá bom. É votado nominal? Eu acho que sim. Confirma lá para o jurídico. Bom, eu vou ler o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu acho que você leu tudo. Todo? O parecer da comissão. Tá, e o projeto? Que não tem, está sem justificativa. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Assunto, parecer sobre as contas municipais de Viradouro, exercício 2014, fundamento legal, artigo 292 e 294 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Viradouro, histórico. Trata-se do expediente de julgamento das contas do exercício de 2014 do município de Viradouro, o prefeito municipal Maicon Lopes Fernandes, com parecer TC 0569/02614 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, favorável, exceção feita aos autos pendentes de apreciação pelo Tribunal de Contas, consoante consta dos autos. Apreciação. A comissão efetuou a leitura e análise de todo o protocolado e observou que as contas apresentadas pelo município de Viradouro referente ao exercício de 2014 receberam parecer favorável do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com recomendações pelo Tribunal em decisão da segunda Câmara na sessão de 23 de fevereiro de 2016. Conclusão. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão constitucionalmente investido da função de efetuar o controle e fiscalização das contas do município através da segunda Câmara, constituída dos conselheiros Antônio Roque Cittadini, relator, e Sidney Stanislau Beraldo, presidente, e do auditor substituto do conselheiro Antônio Carlos dos Santos, emitiu seu douto parecer em decisão unânime e em observância às normas técnicas, legais e jurídicas favorável à aprovação das contas do município de Viradouro. Analisando os autos, observamos que o parecer do Egrégio Tribunal de Contas está revestido de plena fundamentação, requer aprovação por parte desta Câmara Municipal. Assim sendo, esta comissão é favorável ao parecer final do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do exercício do município de Viradouro, São Paulo, exercício de 2014. Viradouro, 5 de setembro de 2016, presidente Ernei Antônio de Paula, membro Julimar Pelizari e membro José Gibran. Foi lida o parecer das comissões, né? Então, eu vou chamar nominalmente a... Ah, tá, desculpa. Obrigada, Lucas. Coloco o projeto em discussão. Então, vou chamar nominalmente a tribuna para que declare seu voto. Ailton Antônio Ferreira, você vai votar voto sim, favorável ao decreto legislativo, é isso? E não se contrário. Tá. Palavra, vereador. Ao voto. Sim. Edson Luiz Franco. Acompanho o parecer. Edson Luiz Maria Tavares não veio, né? Ernei Antônio de Paula. Sim, favorável.
José Gibran. Favorável. Jolimar Pelizari. Favorável ao projeto. Luiz Geraldo Cardoso não veio, né? Manuel Aparecido Brandão. Professor Manuel. Senhora presidente, adotei uma conduta nesta casa desde o primeiro dia que votei as contas de um prefeito. Jamais me opor àquilo que diz o tribunal, porque eu não tenho inteligência suficiente para discordar daqueles que trabalham todos os dias com a questão das contas. Meu voto é favorável, vereador. Eu, como presidente, não voto, né, mas óbvio que seria favorável se fosse meu voto. Parabenizo, que é gostoso, né, quando você chega aqui e vota no Tribunal de Contas, né, o órgão competente, aprovou as contas do município. Parabéns, então, ao Executivo. Fica aprovada, né? Declaro aprovada as contas de exercício de 2014. Passamos agora ao projeto do Executivo 5960. Então, eu iria encaminhar para as comissões. Eu até apresentei e coloquei na pauta, porque eu sei que vai gerar dúvidas. A gente sabe que são projetos polêmicos, né? E a gente gosta de estar esclarecendo aqui todos. Então, eu estou encaminhando Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e Comissão de Obras, vereadora Edson. Certo, vereador. Tá jóia, então encaminho para a Comissão de Justiça e Redação. Nós vamos aqui aprendendo, né, vereador? Aliás, eu tenho aplicado coisas, nunca aconteceu nessa casa, mas eu tenho e estou aqui para aplicar o regimento certinho. Pois não, vereador, com a palavra. Senhora presidente, eu só gostaria, eu poderia acompanhar no próprio regimento. Eu tenho uma dúvida quanto a essa questão. Se deve ser encaminhado necessariamente em primeiro plano para a Comissão de Justiça e só após para as outras comissões. E a minha dúvida vem da leitura do artigo 230 do regimento, que diz o seguinte: compete a presidente da Câmara, através de despacho, dentro do prazo improrrogável de 3 dias, a contar da data do recebimento das proposições, encaminhá-las às comissões. Em momento nenhum veio no singular. Diz que é em 3 dias encaminhar às comissões. Como a Comissão de Constituição e Justiça, assim como as demais, tem 8 dias para dar o parecer, seria impossível em 3 dias encaminhar às comissões. Então, o plural aqui do artigo definido no plural me parece dizer que encaminharia todas ao mesmo tempo. Que entendeu? Não inclui sei. as 3 comissões, então. É uma questão, só para a gente discutir, ficaria 3 comissões. Agora, Vossa Excelência já tomou a decisão de retirada de pauta para encaminhamento. Eu não sei se então seria necessária a questão de ordem ou se faria de próprio da presidente. Aí, para mim, é indiferente. Mas ainda acho que devesse ser encaminhada às comissões pertinentes ao mesmo tempo, até para evitar um prolongamento muito grande. Porque se nós somarmos os prazos do artigo 230, nós temos 17 dias para um projeto estar apto à votação na casa. Se nós encaminharmos desta forma para uma comissão, para outra comissão, se forem para 2 comissões, nós já teremos 17 com mais 8, 25 dias. Entendeu? E se tiver mais uma comissão, 25 mais 8, passa a 33 dias. Parece que vai conturbando a votação. Muito obrigado. Fica encaminhada as 3 comissões, inclusive,
A gente vai se falando nesses 8 dias. O diretor do SAB se prontificou em estar vindo, esclarecer as dúvidas. O vereador Edson, da Comissão de Obras, presidente da Comissão de Obras, se quiser fazer uma visita lá, ver, levantar as dúvidas para a gente esclarecer, para que não tenha dúvida. Não, no local lá eu falo, em loco mesmo. Vamos analisar aqui. Primeiro passo, para que o projeto tramite na casa, tem que ter o parecer de quem? Da Comissão de Constituição e Justiça. Porque se ela for considerada inconstitucional e ilegal, não pode nem tramitar. Qual seria o reflexo de encaminhar todas as comissões ao mesmo tempo? É uma pergunta que eu faria ao plenário dessa casa. Está certo, a leitura do artigo não deixa dúvida. Segundo aspecto, os últimos projetos que estão tramitando aqui estão seguindo esse caminho. Primeiro, Justiça e Sedação, na semana seguinte foi para Finanças. Mas por que só uma deu parecer, então? E não foi colocado em votação? É que o senhor não veio na sessão, vereador. Não, vim. Não veio. Mas eu vi o parecer. Não. Eu vi o parecer. O senhor veio o parecer, mas o senhor não veio na sessão. Não. Sim, não, mas não é isso que eu estou dizendo. Não foi encaminhado para as comissões nesses 3 projetos. Foi encaminhado para a Justiça e Sedação. Só a Justiça e Sedação que colocou o parecer. A outra comissão até agora não apresentou o parecer do 12. Está no prazo. Não, sim, mas a Justiça e Sedação já apresentou lá na sessão ordinária passada. Sim, não, eu falo de Finanças e Orçamento. Quando? Chama o jurídico lá para mim, Lucas, por favor. Não, então foi apresentado o parecer agora, porque eu perguntei na secretaria. Mas por orientação do jurídico, nós vimos a questão de ordem, que o senhor vereador encaminhou na última sessão ordinária, e por orientação dele, tramitou novamente nas comissões. Então, eu estou dizendo isso, vereadores, porque... E o projeto está tramitando, esse projeto já tinha passado pelas comissões ordinária. E não foi apresentado na pauta. Por isso que estou dizendo. Foi novamente encaminhado à comissão, que já tinha dado o parecer. Por isso que eu estou citando isso aqui. Eu acho que os projetos têm que ser uniformes e caminhar do mesmo jeito. Por isso que eu levantei essa questão aqui. Mas, eu acho que... Eu até penso e gostaria de que nós pensássemos sobre isso, com relação a esse aspecto que eu grifei aqui. Se não for legal, constitucional, por que vai tramitar em outras comissões? Ela pode até ser, segundo o regimento, encaminhada para análise conjunta das comissões. Não precisa. Sim. Sim. Sim, eu até concordo com isso, mas só que foi uma manifestação, um estudo desnecessário. É isso aí. Muito obrigado. Bom. A palavra está livre para explicações pessoais. Não havendo mais nada sobre a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão ordinária. Tendo o número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde pergunto aos nobres vereadores se seus votos permanecem os mesmos. Sendo assim, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais essa sessão extraordinária. Boa noite a todos.